Mais uma denúncia de um jogo do Roblox que realmente tá passando dos limites. Coisas muito esquisitas, muito estranhas estão acontecendo nesse jogo e até o momento da gravação desse vídeo, pelo menos, nada foi feito. Roblox não removeu o jogo, os jogadores continuam fazendo atrocidades ali dentro e não se sabe se vai ter algum tipo de represália para quem fez o jogo e para quem está jogando o jogo dessa forma. Porque a questão aqui, ela é aquela velha essência do Roblox, o grande problema do Roblox, tá? Em que normalmente você tem um jogo que não tem nenhum tipo de apelação pelo próprio jogo, ou seja, o jogo ele tem até uma proposta legal, interessante, que podia ser bem divertida no geral, só que as pessoas utilizam a liberdade do jogo, ou as ferramentas que o jogo proporciona, para fazer coisas absurdas. E esse é o caso do vídeo de hoje, onde a gente vai falar de um jogo chamado Gakuran, que eu já tinha visto algumas pessoas falando sobre o que está acontecendo nesse jogo aqui, mas me mandaram um vídeo justamente falando sobre esse assunto e eu fiquei muito feliz quando eu percebi que esse vídeo era de ninguém menos do que da Blairzica. Adoro essa menina, ela faz uns vídeos muito da hora. Foi ela, inclusive, que nos apresentou o jogo Tahu. Lembra desse jogo? Pois é, lá no Roblox o negócio tá tenso. De qualquer forma, esse aqui é uma coisa um pouco diferente do Tahu, pelo que eu entendi, porque o jogo em questão, ele não é pra ser feito coisas tenebrosas, como tá acontecendo aqui. Mas os jogadores deram um jeito de transformar esse jogo em um sinônimo de patifaria de problemas. Vamos entender toda essa história aqui, tá? Eu já preciso avisar que, pelo que eu sei, tem algumas coisas meio escabrosas, então pode gerar gatilho em algumas pessoas, mas eu acredito que a Blair vai explicar tudo aqui pra gente, tranquilo? Vamos nessa então, que bom que essa menina voltou, tinha tempo que eu não via vídeo dela aqui. Vamos nessa, vamos ver o que tá acontecendo com o Gakuran. Se você joga, já deixa aqui nos comentários, porque pelo jeito não deveria estar jogando, né? Vamos nessa. Você já sabe que o Roblox não tem exatamente o melhor histórico, né? Uma das últimas vezes que eu entrei nesse universo... Aí, Tahu, minha nossa senhora, esse jogo aqui foi... Esse jogo, o Tahu já é um pouco diferente, tá? Porque ele já tinha a proposta de ser um jogo, entendeu? Ele realmente te oferecia as ferramentas já com o objetivo de fazer sexo ali dentro, beleza? Pelo jeito com o Gakuran é diferente, vamos entender. Eu acabei fazendo um vídeo sobre o Tahu, que foi um dos jogos mais amaldiçoados que eu já vi na minha vida. Mano, vocês nunca vão entender o sofrimento de ver bonecos do Roblox nas mais diversas posições do Kama Sutra. E isso marcou a minha alma, sabe? É papo espiritual mesmo que eu tô falando, assim. Tem que me benzer, tem que, sabe, procurar ajuda. Alguém me ajuda aqui, velho. Eu nunca vou desver essas visões amaldiçoadas, entende? E eu vou confessar que depois desse vídeo eu nunca mais olhei pra nada do Roblox de maneira profunda. Mas eu sei que o Roblox mudou muito nos últimos meses e mudou pra pior, né, aparentemente. Eu acho que ela tá falando porque o Roblox ele passou por algumas assertividades, né, inclusive com subdivisões agora pra idade e tudo mais, mas muita gente tá falando que não adiantou nada de nada e que a coisa tá só piorando. Inclusive, né, aqueles métodos de você confirmar sua idade também não estão funcionando. E o negócio foi só... Eles tentam fazer uns negócios paliativos pra tentar resolver os problemas que não existiam antes deles existirem, entendeu? É uma coisa muito louca. O Roblox traz os problemas e tenta consertar os problemas que ele mesmo traz, de uma forma paliativa. É meio esquisito. O vídeo que apareceu na minha For You relacionado a isso era tipo, Roblox tá acabando, Roblox sendo banido em vários países. Esse dev do Roblox super famoso do jogo tal foi exposto e agora sumiu do mapa. E eu tô tipo assim, gente, mas não é no jogo pra criança? O quê? Gente, mas você já sabe que se eu vir trazer qualquer vídeo de volta sobre essa plataforma é porque tem algo muito errado acontecendo, porque é aquilo, né? Meu pior vídeo sobre Roblox vai ser sempre o próximo. Quando não é sobre o jogo com conteúdo sujo, é um jogo com uma comunidade podre e doentia. E em casos específicos, às vezes é um combo de tudo isso. Como o caso do Gakuran. Um jogo que vem se popularizando muito nos últimos meses e que tem uma premissa que você olha e pensa, nossa, muito... Olha só, uma coisa aqui interessante que a gente já começa olhando, tá? Gakuran, se eu não me engano, é relacionado a escolas lá do Japão e tudo mais, né? Mas aqui a gente já vê que tem uma maturidade moderada, né? Idade de 16 anos ou mais. Então o próprio jogo, ele se intitula 16 anos ou mais. Entretanto, a proposta dele vai ser completamente diferente do jeito que as pessoas estão utilizando. Vamos voltar aqui. Foda. Uau. Aí Bonito. quando você olha profundamente, você começa a pensar, mano, peraí, mano, isso aqui pode acabar deixando muita coisa bizarra e nojenta acontecer, hein? Tem alguém monitorando isso aqui? Não. Ah, pelo amor de Deus. Quando eu falo de coisa nojenta, é coisa nível... Nem tô entendendo o que tá censurado ali, graças ao meu... O que tá... Parece um cachorro quente. Tá assim, tá? Então vamos, né? Talvez seja. Vou tá competindo aqui pra ver qual que é o pior, pelo amor de Deus. Roblox, cadê essa moderação decente? Por favor, cara. E aí é a questão, ela falou tudo, cadê a moderação? Porque alguém é responsável pelo que tá acontecendo lá dentro. Eu sempre digo aqui, né, que o Roblox ele é feito por várias
subdivisões, né? A primeira é a plataforma Roblox, que não deveria permitir coisas assim acontecendo. A segunda são os criadores dos jogos, né? Que criam jogos meio esquisitos e que não que possibilitam, né? Mas que dariam como ferramentas para fazer coisas estranhas, como é o caso do Tahu. E tem a terceira parte, que é aquele em que você tem um jogo bacana, interessante, mas as pessoas que estão utilizando esse jogo distorcem o objetivo dele para fazer coisas erradas, né? Querendo ou não, isso sempre vai ser a responsabilidade primária do Roblox, que deveria ter uma moderação ali e não deixar as pessoas fazendo esse tipo de coisa, induzindo, né, a coisas sexuais, a coisas perigosas, a coisas criminosas e por aí vai. A gente já viu, né, que bailes, aqueles jogos de baile e tudo mais, já teve gente que foi presa de verdade, já teve denúncia de verdade, então tem que ter algum tipo de moderação sim, e é sempre responsabilidade do Roblox. Sempre, sempre. Esse vídeo vai ter algumas provocações visuais e alguns temas podem ser até meio desagradáveis. Então não é recomendado se você tiver algum gatilho ou tema sensível relacionado à violência, tá? Porque vai ter coisa. Tá. Mas eu tô aqui pra explicar tudo, então se você gostar do vídeo, dá um like. Por favor, se inscreve no canal, comenta qualquer coisa aqui embaixo pra me ajudar. E vamos lá. Vamos nessa, então. Antes de apontar todos os erros aqui e começar a listar, e olha que vai ser uma lista bem grande aqui de coisas ruins, é importante entender de onde veio a ideia do Gakura e o que realmente é esse jogo. Originalmente, Gakura é um termo que se refere ao uniforme tradicional japonês usado pelos garotos do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Tá, então é o uniforme de garotos do ensino fundamental 2 e médio. Grande ícone visual em animes, mangás e jogos. E você provavelmente já viu associado a personagens delinquentes, que normalmente usam com uma jaqueta aberta, modificada ou combinada com camisetas coloridas pra quebrar as regras da escola. Não é de hoje que essa realidade mais violenta em escolas asiáticas tem sido representadas na mídia. É algo que realisticamente acontece no Japão, na Coreia do Sul, e os próprios países representam isso de formas diferentes mediaticamente falando. Tem muitas obras que já fizeram sucesso, desde séries como Wiki Hero Class, animes como Tokyo Revengers, jogos diversos como Yandere Simulator, Misao, Broken Lore. É algo que vem se popular. Tá, pelo jeito então, o jogo ele tem essa premissa de simular uma escola japonesa, né? Que tem com esses valentões, esse tipo de coisa, né? Que é uma cultura colocada em animes, tá? Tô entendendo. Popularizando cada vez mais, junto com o debate que é a questão do bullying, é algo que vem se popularizando cada vez mais e fazendo muito sucesso. Principalmente quando histórias envolvem essa questão do bullying, superação, justiça. E o famoso protagonista que é muito foda e farma a aura com a justiça e a glória. E é claro que se algo fica viral e é possível fazer um jogo em cima, o Roblox vai lá e ó, pega o dele, né? Plagiei o jogo inteirinho, joga no Roblox e finge que é 100% autoral, assim, ideias originais, né? Esses dias, inclusive, eu vi uma Copa do Mecha Camalinho lá, eu fui jogar e, meu Deus, que coisa tenebrosa, meu Deus, muito ruim, uma das experiências mais negativas que eu tive no Roblox na minha vida. Mas tem uns que são bons, vamos lá. E quando eu fui jogar o Gakura, eu tava esperando uma coisa tão tenebrosa quanto. Mas foi uma experiência bem diferente do que eu tava esperando, na verdade. A ambientação se passa majoritariamente numa escola japonesa, em maio de 2007, onde basicamente você pode fazer roleplay com outras pessoas. Aqui tá dezembro de 2008, hein? E pessoa interagir de maneira livre, como também iniciar brigas com outros alunos, claro, se você quiser. Apesar de não existir uma grande profundidade na narrativa foda, nossa lore, ainda tem alguns minigames pra você jogar e se divertir. Mas parece um GTA de escola japonesa, será que a gente tá certo em pensar nisso, né? Com liberdade, dá pra ver aqui que tem o chat de voz, né? Tá. Ele tá principalmente em interagir com outras pessoas, principalmente porque é muito ali do voice chat e tal. E o feedback. Então tá, parece ser um roleplay de escola japonesa. O que eu posso usar como uma pessoa que, acima de tudo, nem gosta de Roblox, mais que jogo Gakura por uma madrugada inteira, é um jogo que em certos pontos. Ele é um jogo muito bonito, muito bem feito, todo o design dele é bastante interessante, os minigames são muito legais, é uma ambientação aconchegante que poderia ser mais imersiva se o roleplay fosse um pouquinho melhor inserido, o que não é exatamente o problema exclusivo do Gakura. A maioria dos jogos do Roblox nunca são profundos o suficiente pra te deixar imerso, interessado, mas no caso do Gakura é tipo algo com muito potencial que deixa com um gostinho de falta alguma coisa, o que não é necessariamente um grande problema. Agora, o real ponto negativo sobre esse jogo é... Vamos lá. Junto com a premissa geral do jogo, mais o que realmente acontece lá e dentro da comunidade, Gakura se torna algo que não deveria existir dentro do Roblox de jeito nenhum, mesmo que ele seja classificado para maiores de 16 anos. Perceba que ela disse que ele se tornou algo, né? Então dá pra ver que a premissa do jogo é pesada, sim, né? Mexe com toda essa questão do bullying, um RP, né? Um roleplay relacionado com escolas japonesas, tá. Vamos lá, são muitas camadas aqui de problemas, tá? Mas a gente vai ver ponto a ponto. O problema começa logo na primeira etapa. Isso é, quando você abre o jogo. O Gakura usa um sistema de criação de personagem baseado em estatística, o que significa que a sua aparência é criada automaticamente sem que você possa escolher qualquer traço. Nossa,
de repente, tá, entendi. A única coisa que você consegue escolher gratuitamente é o seu primeiro nome. Porque até o sobrenome dentro do universo ali de Gakuran é gerado automaticamente. E pra conseguir alterar qualquer coisa, você precisa ou de um código especial, ser presenteado ou pagar R$30 em Robux pra conseguir os rerolls. Caraca, tá, não, é zoado, né? Você gera tudo automaticamente, mas tudo bem. É zoado, né? E é a forma deles monetizarem, é o que dá a entender aqui, né? Mas, beleza, até aqui não tem nenhum problema, ao meu ver, né? É gerado automaticamente, o jogo pode deixar isso claro. Quando você for criar seu personagem, você vai saber que é tudo gerado automaticamente. Por enquanto, não estou vendo nenhum problema. Por enquanto, vamos lá. Basicamente, rolar aleatoriamente um traço específico que você quer mudar, como cabelo, sobrenome. E ainda assim vai ser algo aleatório que você não vai poder escolher. Ou seja, se você não gostar mesmo assim, você precisa rolar de novo e gastar É paia, esquisito, né? Mas tudo bem por enquanto. dinheiro de novo. O que é muito pay to win, vamos combinar? Principalmente demais. porque tem algumas características raras que são difíceis de conseguir, tipo ter mais de 1,80, ter cabelo branco e ter Tem mais de 80, nossa, eu tenho 1,80 certinho, e agora? É raro ou é mais ou menos? uma cara de Mogger, sabe? Nossa, Nossa. como ele é um macho alfa aqui, velho, no Roblox. Isso acabou criando uma cultura na comunidade de considerar esses players com esses traços Ah, ele tem mais de 1,80 e tá todo mundo ali, ó. mais raros, acima de Caraca, que isso, mano. players comuns. O que era de se esperar, né, mano? E tem os jogadores que são completamente obcecados por essas paradas, transformando isso numa competição pra humilhar outros no jogo. E isso acaba virando a personalidade inteira deles. Tipo, eu queria muito estar brincando aqui, velho. Que é isso? Que isso, cara? Tem gente aí fazendo vídeo mostrando como os personagens dele mogam outros jogadores no jogo. Óbvio, você moga todos em Gakuran High. Ai, moderador! Ai, minha nossa, velho. Tá. Oh, de verdade, tá na hora da galera entender o quão cringe isso é, mano. Pelo amor de Deus, mano. É papo de calamidade pública já, mano. A galera tá fazendo encontros de competição de forma áurea na rua. Gente, vamos, sabe? Capinar um lote. Eu não sei porque eu falei isso, enfim. Não sei. É um grande complexo de se sentir melhor que os outros que chega a ser triste, velho. E nos comentários desse vídeo, muita gente fica lembrando eles disso. Afinal, é meio estranho essa galera se achar o máximo só porque ganhou na loteria genética de um jogo do Roblox, sabe? E essa mesma galera ainda tenta se defender dizendo que eles são fodas na vida real também. Ou que Isso aqui, não, honestamente, tanto faz. Se a pessoa ela é viciadinha no joguinho e tudo mais e acha que essa é uma característica importante, né? Eu ter mais um 80 ou ter uma... Tudo bem, por enquanto não é perigoso, só é cringe, só é esquisito, mas beleza, vai lá. na verdade, todo mundo só tá com inveja porque eles não conseguiram um cabelo raro no Gakuran que eles têm. Nossa, realmente, nossa. Mas pra ser justa, isso não é um problema tão grande assim. A problemática, no geral, nem tá nesse... Não, honestamente, eu nem vejo isso como um problema, tá? Particularmente falando, eu não vejo isso como um problema. É mais uma vez, tipo, o jogo ele tem uma ferramenta ali que é esquisita, essa é estranha mesmo, ser tudo aleatório, você não puder escolher nada, né? E gerar essas características raras. Aliás, gerar as características raras randomicamente também não vejo problema. E aqui, mais uma vez, eu puxo que o esquisito aqui é que as pessoas pegaram essa mecânica do jogo, que tem determinadas características raras, né? E utilizaram como uma coisa, meu Deus, é muito incrível, muito... É mais uma vez o usuário transformando coisas que não deveriam ter tanta importância assim, na minha visão, tá? Talvez os criadores do jogo não tenham pensado nisso, mas por quem ia pensar numa coisa dessa, né? Que maluquice. As pessoas, eles só são uma consequência de um sistema bem errado que existe nesse jogo, que são as estatísticas. Eu acho que sim, acho que é exatamente isso. A consequência de um sistema que foi mal pensado, que foi esquisito. Óbvio que você não poder escolher os detalhes do seu personagem ajuda a construir essa dinâmica de hierarquia dentro do jogo, que querendo ou não tem uma narrativa importante pro Gakuran em específico. Mas os traços são probabilidades, e de acordo com o próprio FAQ do jogo, existem etnias consideradas menos prováveis de conseguir do que outras, como por exemplo a indiana tem menos chance do que a africana ou a europeia. E é claro Talvez eles tenham se baseado nisso mesmo, sei lá. que isso poderia ser muito só uma questão de criar um sistema funcional, mas quando você tem um passado não muito distante, no caso de meses atrás, de um dev do Gakuran tomando Exposed e sendo removido da direção do jogo, não só por estar tendo vínculo com servidores de Kondo, que pra quem não sabe, são jogos como o Tahu, que burlam regras do Roblox com conteúdo adulto, mas também por ter tido várias falas racistas sobre não querer pessoas de Kondo do Gakuran e por movimentar a staff do jogo a silenciar os jogadores e influenciadores que estavam questionando essa situação. Meu Deus do céu, então já tem exposed do criador do jogo, sem nem... Meu Só que Deus. essa questão passa do nível de ser, calhou que é uma chance baixa de ser preto no jogo, sabe? Calhou que ser indiana, assim, raridade. Nossa!
Quem diria? Pra mim, o problema começa aqui, tá? Existem várias outras maneiras de ganhar dinheiro com seu jogo no Roblox e restringir jogadores a taxas aleatórios e criar um sistema de constrangimento comparado aos jogadores que compram itens ou ganham na aleatoriedade não é muito de bom tom, rapaziada. Principalmente quando você não pode escolher nada além do seu primeiro nome. Tá, o que é esquisito aqui que eu vejo, tá? O sistema que foi criado ali, pra mim, não é um problema, tá? O lance é o seguinte, é que determinadas características raras, elas podem se tornar problemáticas e até discriminatórias. E podem até ser consideradas crimes, eu quero dizer, né? Porque é o seguinte, dentro do Roblox, essa questão da aparência sempre foi uma coisa... Desde o princípio, gente, que você fala que, o cara, olha só a skin do cara, ele tem uns negócios raros, ele tem um negócio caro e tudo mais, chama atenção, e desde que Roblox é Roblox, esse tipo de coisa, né, a skin chama muita atenção. A questão aqui dentro do jogo é que determinadas coisas aqui dentro da skin podem ser consideradas discriminatórias em certos aspectos, tá? Vou pegar aqui a mais simples de toda. Ser alto aqui é uma característica rara. Isso significa que, então, ser baixo é inferior a uma pessoa mais alta, né? Porque começa a mexer com umas coisas mais reais, entendeu? Isso que a gente não tá falando, como ela chegou a mencionar aqui, etnia, cor de pele e determinadas outras características, né? Tipo cabelo, cor de cabelo, sei lá, que podem ser consideradas, de certa forma, algo muito paia, tá? E até entrar pra esfera criminal. Aí eu acho que é isso que ela quer dizer aqui, por isso que acaba se tornando meio complicado. Por que você diz que determinadas características são raras? Ou seja, valem mais do que outras, né? Você vai ter características mais comuns, que elas vão valer menos do que um cara que ele tem uma característica que vale mais que as outras. Eu não quero dar exemplos aqui e tudo mais, porque não quero que o vídeo caia ou o YouTube ache errado, entendeu? Mas eu tô falando de determinadas coisas como isso aí mesmo, etnia, cor de pele, por aí vai, cor dos olhos, não sei, né? Apesar de que a gente realmente possa ter essa diferenciação na vida real, e eu acho que foi com isso que eles usaram como intuito, dentro do joguinho pode parecer uma coisa meio paia, entendeu? Porque você tem valorização monetária, né? Um Robux com relação a isso. Eu acho que isso aqui é mal visto, é meio esquisito mesmo. Eu concordo com isso aqui, tá? Mas agora, essa questão das pessoas quererem ser o diferentão, quererem ter as melhores e mais caras skins, isso aí desde o Roblox, que é Roblox, desde o primeiro dia é assim, só que aqui dentro do jogo pode passar por algumas coisas complicadas em termos de leis. Óbvio que vai criar uma cultura de ódio, bullying, até venda ilegal de itens do jogo fora da comunidade. Não, e escuta essa aqui, mano, escuta essa aqui. Pra você ver o quão pacífica é essa comunidade de Gakura. O jogo literalmente tinha regras que proibia provocações de desrespeito, mas ela foi removida pra evitar excesso de denúncias. Quê? Como assim? Fala sério. Mano, entre brócolis e Gakura eu não sei exatamente quem é mais saudável, mano. Mas peraí, é obrigação deles receberem as denúncias e lidarem com as denúncias, a galera do jogo, né? Hein? E hoje em dia o jogo só tem 3 regras que mostram assim que você abre o jogo. A primeira é sem desenhos explícitos em quadros brancos, porque é claro que se tiver um espaço pra desenhar alguma parte do jogo, alguém vai desenhar uma piroca. A quinta série, tá? Não prenda jogadores em locais inacessíveis. E 3, sem carregamento prolongado de outros jogadores. Carregamento? Se você for reparar, essas 2 últimas regras são bem peculiares comparadas à primeira regra. E é claro que se tem placa, tem história. E a história não é muito feliz não, rapaziada. Se prepara, tá? Ai, lá vem, mano. Existe um ponto bem sensível nessa parada toda, que é, por mais que ele tente fugir desse fato, o Gakura é o jogo que deliberadamente permite a violência, a discriminação e o bullying. É meio que a temática do jogo. A lutinha do jogo não é exatamente o problema, porque muitos outros jogos têm no Roblox, mas o problema é o que se encaixa na temática do Gakura em específico. A segunda regra que envolve não prender jogadores em lugares inacessíveis se refere a casos comuns de muitos jogadores, principalmente garotas, serem espancadas no jogo e levadas para lugares que não conseguem sair depois. E meio que isso? Caramba! que essas pessoas ficam presas lá até que eu consiga tirar elas de lá ou que elas saem e entram no jogo de novo. O que é um cenário muito comum se você for reparar de, tipo, bullying escolar na vida real, sabe? Entendi. Então seria uma simulação de uma coisa muito zoada no mundo real. A gente tem um jogo chamado Bully, né, que lá do PlayStation 2, acho que é PlayStation 2, que hoje em dia ele seria completamente escorrachado, né? Por várias plataformas, pelas redes sociais e tudo mais, porque ele só fala de coisas erradas. Hoje em dia, a consciência, né, da sociedade, ainda mais digital, mudou bastante com relação a esse tipo de coisa, e a verdade é que tudo aquilo seriam crimes hoje. Eram no passado, né, mas lidava-se de forma diferente, e pelo jeito aqui é uma prova disso, né, como realmente isso aqui imita de uma forma muito tóxica, né, a comunidade
ou a sociedade que a gente tem. Então, a comunidade do jogo, ela acaba refletindo na realidade que a gente tem em muitos colégios e tudo mais. Então, já que eu não posso fazer na vida real porque é crime, eu vou fazer no joguinho. Isso mostra pra você que, na verdade, o problema sempre são as pessoas, né? O pensamento das pessoas. Acha que pode fazer, então faz. É mais ou menos isso. A terceira regra é pior ainda, porque ela é fruto de algo bem merda dentro desse jogo e ela tenta combater um dos maiores problemas que o Gakura tem hoje, tá? Que envolve justamente a questão da luta. O combate do Gakura é muito simples. Quando você atingir alguém ou é atingido, você entra no modo de combate e automaticamente você é proibido de entrar em sala de aula ou em certos locais enquanto você estiver lutando. Você tem como matar a pessoa, entre aspas, como também tem como só deixar ela nocauteada e carregar ela pros lugares. Isso, em teoria, deveria ser usado como uma assistência pra você, tipo, ajudar alguém, sabe? Quando você tá nocauteado e é carregado por alguém, você não consegue se soltar dessa pessoa. Ou simplesmente acordar do nada, tomar consciência e conseguir se libertar. Ou seja, entendi. Não tem um tempo limite. você fica completamente à mercê do outro jogador e ele faz o que quiser com você até se você se recuperar ou ser finalizado de fato. E vamos lá, não é de hoje que as pessoas reclamam que jogar Gakura se tornou impossível por conta da mecânica de combate. Inicialmente era um jogo só de RP e Slice of Life, então tem muita gente que só joga pra interagir com as pessoas e é incomodado por alguém que chega e começa a encher o saco com briga, sabe? Com puxando o combate do nada. Ou seja, eu acredito que esse aqui seja a proposta do jogo, né? Você ter uma simulação de uma dessas escolas que são retratadas nos animes, esse tipo de coisa, a cultura japonesa, né? Que, né, no geral, é muito querida no Ocidente. Mas a questão aqui, bom, primeiro que é o que a gente vê em animes e outras mídias, né? Não exatamente o que acontece lá dentro do Japão. Mas eu acho que a proposta do jogo era mais ou menos isso, um RP ali dentro com algumas features, né? Algumas coisinhas a mais, tipo essa da luta e tudo mais, e os minigames que ela falou ali. Mas pelo jeito, as pessoas elas começam a achar brechas dentro desse jogo e começam a criar as próprias regras. E é quase como acontece em determinadas escolas, né? Tem regras que você quebra pra fazer coisas que você gostaria pra, sei lá, matar aula ou coisa do tipo, né? Veja, o Gakura se tornou um lugar violento de todas as maneiras possíveis, assim, até pra galera que não tá nessa vibe de combate. Mas tem se tornado ainda mais comum, por ser um ambiente violento, algumas coisas passarem do ponto, como por exemplo, o fato de garotas sequer poderem entrar no jogo sem sofrer uma misoginia. Só o fato de você ser mulher já tipo uma grande probabilidade de você entrar no jogo e ser brutalmente espancado por vários caras e ficar morrendo eternamente dentro do jogo, sabe? Que isso, cara? Caramba, como assim? Bom, obviamente isso aqui é muito sério e muito esquisito. E como eu disse pra vocês, né, é quase como se esse jogo aqui, ele refletisse de uma forma bem distorcida, obviamente, tá? A sociedade humana. Mas por que distorcida? Porque, como eu disse pra vocês, é um tipo de coisa que você não pode fazer na vida real. Então, se você não pode fazer na vida real, no joguinho que você pode, você vai lá e faz. É muito o que parece que se passa na cabeça dos seres humanos. Eu vou dar um exemplo, tá? Ele é meio estapafúrdio, mas eu quero que vocês entendam onde eu quero chegar. Há muito tempo atrás, muitos tempo atrás, as pessoas eram apedrejadas em praça pública, ou até mesmo, né, decapitadas em praça pública. Isso a história conta pra gente de como que era esse tipo de coisa. A tortura era algo que entretinha, era um entretenimento para grande parte da população, tá? E aqui a gente pode se lembrar das arenas, por exemplo, né? Que você via pessoas lá morrendo e tudo mais, era uma coisa bem, sabe, sangrenta, e as pessoas se divertiam nisso, né? Eram lutas nas arenas, que os gladiadores se machucavam, morriam e tudo mais, ou coisas em praça pública. Beleza. Obviamente, uma coisa dessa hoje em dia jamais seria aceita. Ver outro humano se machucar sendo torturado ou até morto, né, para entretenimento dos outros, isso não existe, é uma coisa que você não consegue enxergar na maioria das culturas. Não sei se alguma cultura existe isso, né, talvez alguma tribo isolada, não faço a mínima ideia, mas hoje em dia, socialmente, né, de fato, é um fato axiomático é que isso é um crime, é algo erradíssimo, certo? Tá, perceba que eu tô falando do entretenimento humano ser a tortura de outras pessoas. Acontece que, por exemplo, se você pegar um filme como Jogos Mortais, tá? Ou Albergue, um filme bem antigo que também era sobre isso aí, você vê que tem uma similaridade muito interessante com relação a isso, tá? Obviamente eu tô falando de coisas que aconteceram há milhares de anos atrás, tá? Mas hoje em dia as pessoas pagam o ingresso de cinema pra ir ver um filme que simula a tortura de atores. Então, de certa forma distorcida, você não concorda comigo que você está pagando pra ver outra pessoa ser torturada? Exatamente como acontecia lá na Idade Média ou coisa do tipo? Ah, mas é diferente porque são atores, é de mentirinha. Eu sei, mas os atores ali estão simulando algo real. E aí eu pergunto,
E se não fosse proibido? Como era lá na Idade Média, será que a gente teria esse pensamento? Porque o que parece que evoluiu é a sociedade e as regras que a gente tem que seguir, porque senão a gente é preso. Mas parece que o pensamento humano de se divertir com essa tortura parece ser uma coisa que ainda perdura, só que hoje em dia é consumido de forma diferente. Consegue compreender o que eu quero dizer? É um pensamento meu, obviamente, uma opinião, acredito que até impopular, você pode deixar nos comentários a sua opinião, sempre respeitando a opinião dos outros, tá? Mas o que eu acredito é que o ser humano ainda é muito bestial e o que evolui é a sociedade com as suas regras. Tanto que quando dá um apagão ou, sei lá, todo mundo acha que vai morrer ou coisa do tipo, né? A gente vê em filmes ou até em casos que acontecem coisas desse tipo, é cada um por si, quebra janelas, pega o que for pra sobreviver, dane-se o próximo. Então, assim, coisas que você quebra as regras, porque o mais importante ali naquele momento é a sua sobrevivência, ou o seu entretenimento, ou e por aí vai, tá? Enfim, me parece ser uma coisa relacionada aqui. Já que algumas pessoas não podem ser misóginas na vida real porque é crime, eu vou ser lá no joguinho porque é permitido. Entendeu o link como isso aqui é bem complicado? E mais uma vez volta naquilo que a gente sempre fala. O problema é o ser humano, é o usuário, né? Que transforma tudo de forma distorcida, achando que se eu posso, eu vou fazer. Sem se preocupar com o outro que tá jogando, né? Você tá transformando a experiência do jogo do outro que acabou de entrar no jogo na pior experiência possível. Só pro seu entretenimento, porque você quer fazer aquilo. Então, é uma questão de empatia. Ah, mas eu posso, o jogo permite. É verdade. E aí você escolheu seguir por esse caminho. Isso fala muito mais sobre você do que sobre o jogo em si. Mas nem é a pior parte, porque assim, mano, recentemente tem sido cada vez mais comum. Tem gente me... Que isso? E algumas garotas. Eles nos batem, nos espancam, não importa o que digamos, e continuam batendo, dizendo que gostam disso. Ver denúncias de garotos que sofreram algum assédio e até mesmo um estudo. Eu sei o que quer dizer, esses dois caras estavam no telhado e ficavam batendo na porta, agarrando uma... Meu Deus! Deixa rolar, cara. Coletivo por outros caras dentro do jogo. Como se estivesse participando de um roleplay de abuso ali, sabe? E porra, mano, ai, cara. Eu queria muito ser a pessoa aqui que fala, galera, eu nunca vi isso dentro do jogo, nunca aconteceu. Meu Deus, você imagina se entrar num jogo de RP normal e você, a primeira coisa que você testemunha é um estudo coletivo, se é que você me entende, com uma personagem que acabou de entrar ou coisa do tipo. Depois de lutarem com ela, né? Que absurdo, eu nunca ouvi falar num jogo que tem estudo coletivo. Sabe, eu queria ser. Mas eu só joguei por algumas horas em um horário não muito cheio, que não é o suficiente pra rebater as inúmeras evidências já apresentadas no Discord e em diversas outras plataformas. E eu vou deixar algumas aqui com o maior cuidado possível, é claro, tudo bem polido e censurado. Background players. Jogadores de Gakuran, qual é a de vocês com... Nem vou ler. E ali tá acontecendo, é isso? What is it with Não, porque olha só, dá a entender aqui que o jogo não possibilita essas posições e coisas desse tipo como o Tahu fazia, tá? Mas, mais uma vez, tá? São as pessoas que jogam o jogo e dão um jeito, sei lá, com emotes ou coisas do tipo, pra parecer que eles estão fazendo isso. É o que dá a entender isso aqui pra mim, tá? Que o jogo não possibilita, não dá essa ferramenta. As pessoas aqui criaram. you niggas and grape? Nah, like genuinely, like what is with y'all? Cause I'm standing here in the hallway watching 4 different people fight, and at the end of both fights, No both fim das people lutas, try and take their victim into the bathroom to do some weird shit. tentando levar a vítima pro banheiro. Why? Like, look at this shit. Stop. Caramba. Nuke the whole generation. And so I do what any normal person would have done. I go in there and start attacking the guy to kill him. Ele começou a atacar o cara, né, pra parar com isso. O cara chamou o dono de vídeo de puxa-saco por salvar a menina. Compreendi. So I didn't hear this nigga correctly, but did he just call me a simp for trying to save the person that he was about to do some weird shit to? E de Caraca, mano, eu não esperava uma parada dessa. todos os vídeos que eu encontrei que já foram apresentados aqui, obviamente não vou mostrar tudo e eu também não vou colocar um por um aqui, tá? Tipo, vou pegar um exemplo ou outro no máximo. Porque, né, mano, enfim, de todos os vídeos, esse aqui que eu achei é o mais perturbador pra vocês entenderem que, tipo assim, não é só, tipo assim, nós estamos zoando e é algo rápido. É um papel que eles estão interpretando, um roleplay que eles estão fazendo dentro da porra do Gakuran. É de verdade. E essa é a questão que ela colocou aqui, que foi o que eu mencionei, né? Tipo, as pessoas escolheram interpretar esse papel dentro de um joguinho. O que se passa na mente de uma pessoa dessa? O que ela faria se fosse liberada na vida real?
mesmo sabendo que machuca outra pessoa, que é prejudicial pra outra pessoa, ou até pra sociedade como um todo. Eu estou um pouco estupefato pelo que eu tô vendo aqui, tá? Bom, e ela disse que o que a gente vai ver agora é extremamente perturbador, então já vou ligar pra vocês aqui o botão de conteúdo sensível. Minha nossa. Tá muita atenção nessa porra aqui. Vamos lá. Põe ela aqui dentro. I love it when you bring me Eu adoro quando ele me traz carne fresca. E os caras rindo. Bring me fresh, good stuff. Ai, galera, de verdade, Meu Deus, véi. Gente, o que tá acontecendo com a sociedade? mano. Porra, sabe, mano. É sério que isso aqui tem que ser, tipo, uma lição de moral. Esse vídeo tinha que existir, velho. De verdade. 2026 a gente ainda tá com esse problema, mano. Obviamente você pode muito argumentar que são pixels, um joguinho online não importa, que é só brincadeira. Só Eu discordo aqui, justamente pelo todo aquele exemplo da Idade Média que eu dei, que eu falei e tudo mais, porque coisas desse tipo antigamente eram completamente aceitáveis, eram completamente normais, né? A gente tem várias séries que retratam isso aí, ou a própria história, né? Game of Thrones, por exemplo, a gente sabe que retrata uma realidade pra mulheres que era uma coisa absurda, horrível. Ou seja, o ser humano já passou por isso, é isso que eu quero dizer. A gente já passou por isso aqui, a gente superou isso, a gente aprendeu com isso e hoje a gente vive numa sociedade melhor. Mas parece que não, que apesar de tudo que a gente passou, de tudo que a gente evoluiu, entre aspas, a cabeça humana ainda quer realizar esse tipo de coisa. E aí ela procura uma forma de realizar isso legalmente. Já que é digital, vou fazer digital mesmo. Mas a cabeça da pessoa que acorda e pensa, hoje eu vou entrar naquele joguinho lá e vou estudar coletivamente com meus amigos a primeira menina que entrar no jogo. Que coisa louca, cara! O que tá acontecendo com a mente do ser humano? Você entende o que eu quero dizer? Por que não é só pixels, mas sim o pensamento conturbado daquela pessoa e o que ela faria se essa coisa fosse permitida, ou melhor, né, não fosse proibida. Minha nossa. que isso não existe, velho. Não existe essa de roleplay de estudo. Em nenhum momento isso é diversão ou... E outra coisa, né, o jogo nunca disse que o Gakuran era sobre isso. Mais uma vez, os desenvolvedores, eles criaram um jogo com objetivos, né, intuitos e tudo mais, e deram a liberdade para as pessoas curtirem o jogo com determinadas regras para não quebrar a experiência dos outros, né? Aí eu pergunto para você, é um problema dar liberdade para as pessoas, porque com muita liberdade elas fazem crimes? Então, aí começa aquele papo de censura. Estão censurando, estão limitando, não sei o quê, mas aí você libera as coisas para as pessoas apostando na integridade humana, né, no conhecimento humano, na sociedade humana, e coisas assim acontecem, coisas perturbadoras desse nível, entendeu? Eu não sei, eu nunca passei por isso, mas eu não sei como que sai a cabeça de uma menina que acabou de entrar no jogo e passa por uma coisa desse tipo. Vale lembrar que tem voz de chat, tá? Com certeza ela não sai melhor do que entrou. Ela pode sair, tipo, pensativa, pode sair chateada, pode piorar o dia dela. Eu não sei, cara, e eu não sei por que as pessoas optam por fazer isso dentro de um jogo digital, ao invés de seguir a proposta do jogo, já que é pra entretenimento. E eu concordo com a Blair, não é um entretenimento, isso não é divertido, isso não é engraçado pra ninguém. Que isso, mano? Vale lembrar que o jogo é 16 anos ou mais, tá? Mas ainda assim, acredito que muito público infanto-juvenil ainda entra. Ou piada, sabe? As pessoas estão literalmente abusando da falta de senso dentro de um jogo que envolve violência escolar e levando pra outro nível, sabe? E essa porra tá no Roblox, velho. E tem gente que genuinamente acha graça. E quando tem inúmeras denúncias todo dia sendo feitas, também tem vídeo da própria galera que faz isso debochando das vítimas, dizendo que nunca vai ser pego ou punido por fazer o que faz, sabe? Olha essa merda. Meu Pra mim, o Deus. mais bizarro aqui é que a pessoa achou muito engraçado, sabe? A pessoa, tipo, nossa, editou o vídeo falando, nossa, vai irritar. E pegou 62 likes no TikTok, sabe? Tipo, porra, pegou seus minutos de fama aí com o sub, né, mano? Porra, sub do sub, mano. Pelo amor de Deus, velho. E é por isso que eu acho que o Gakuran nem deveria estar mais no Roblox, e eu vou ser bem honesta. O jogo é bonito, mas só não é um jogo que deveria estar, tipo, pra disponibilidade de menor de idade. Não adianta você argumentar que esse jogo específico é pra maior de 16 anos, até porque você sabe exatamente como o sistema de verificação de idade do Roblox é facilmente burlável. Inclusive, quando eu tava jogando, eu literalmente ouvi alguém conversando com outra pessoa que tava sendo perseguida por uma hora seguida por uma criança procurando briga. Então, assim, Aqui a gente tem que falar que, na verdade, né, o jogo em si, ele fez aquilo que realmente tá nas regras do Roblox, né? Ele sabe que é um conteúdo que tem luta, que tem briga e tudo mais, e que os adolescentes aqui dentro do jogo têm 16 anos, então ele colocou a idade mínima lá de 16 anos, tá? Ele fez o que deveria fazer segundo as regras da plataforma. Eu não creio que ele esperava que acontecessem coisas desse nível aqui dentro da comunidade, tá?
Então, a criança entrar dentro do jogo já me parece que não é muito responsabilidade do criador do jogo, né? Até porque, de fato, ele não inseriu dentro do jogo nada que seja um crime. O que a gente tá vendo aqui de crime, dessas coisas duvidosas, dessas decisões duvidosas, foram opção da própria comunidade que transformaram o jogo nisso, tá? E aí, o fato da criança ter entrado já burla o Roblox, já burla o próprio jogo, e eu acho que é responsabilidade da própria criança e dos pais, né, da família que está ali. Mas eu entendi o que ela quer dizer. As pessoas que estão ali dentro provavelmente sabem que tem um público infanto-juvenil que frequenta aquele jogo, burlando as regras do Roblox, e nenhum senso de responsabilidade com relação a isso, entende? Porque, primeiro, já não deveria estar fazendo isso, né, porque é crime, já não deveria estar incentivando coisas desse nível dentro de um jogo que não tem como esse objetivo. E ainda sabe que tem crianças que entram dentro do jogo e que vão presenciar aquilo e talvez não entendam nada. Tudo errado. Mas é aquilo que eu digo, né? Tudo tá se voltando pra comunidade do Roblox que utiliza as brechas da liberdade, olha o que eu tenho que falar, pra fazer coisas erradas e traumáticas pra maioria das pessoas que entram no jogo. Que bizarro, meus amigos. Tem crianças no Gakura e é uma coisa recorrente, tá? E mesmo que não tivesse criança nenhuma, ainda não é de bom tom criar espaço pra esse tipo de palhaçada, sabe? Só não é, porque claramente a galera vai perder a mão. E eu não sou o tipo de pessoa aqui que fala, nossa, jogos fazem apologia ao crime. Não é isso, sabe? Pô, você vai me dizer que é uma boa ideia você lançar no Roblox um jogo que fala sobre violência escolar e você permite que todo mundo faça o que quiser dentro da porra do jogo, sabe? Aí é que tá, né? Eu acho que essa proposta é muito interessante. Olha que legal, ambiente escolar, a gente vai voltar aqui pra aquelas culturas japonesas que você vê em anime e tudo mais, que muita gente gosta. O que vocês acham da ideia? Acho muito legal. E aí você entra no jogo e estão fazendo isso. Aí você tem que podar isso. É de obrigação dos desenvolvedores ver o que tá acontecendo no próprio jogo dele e cortar esse tipo de coisa, tá? É da obrigação dele, sim. Também é da obrigação do Roblox esse tipo de coisa. Cobrar dos desenvolvedores esse tipo de atitude, tá? Não dá pra passar pano pra desenvolvedor e funcionário do Roblox, não. É todo mundo errado nessa questão aqui. Sério, de verdade. É sério, velho. Porra, em que momento que isso é uma boa ideia? Em que momento, mano, sabe? Porque você deixa espaço pro animal começar a agir que nem animal, sabe? Porque é primitivo, é isso, sabe? Primitivo. O Gakura meio que criou essa É aquela questão da bestialidade que a gente mencionou. comunidade de pessoas que prezam pelo superficial. Você viu que lá no começo tinha essa galera do Lux Maxing, da Alpha, Beta, vou mogar os betinhas. É óbvio que essa galera ia ser superficial sem nenhum pingo de respeito pelo próximo, tá ligado? O suficiente pra achar engraçado ficar mulher na porra do jogo online, mano. Que porra é essa, sabe? Esse jogo não deveria estar no Roblox de jeito nenhum. Mas enfim, né? O jogo, do jeito que está sendo utilizado pela comunidade, eu acho que não deveria estar no Roblox. Mas o jogo em si, a proposta do jogo, eu te apresento a proposta do jogo e digo, é isso aqui, tá? Eu acho que não tem nada demais, tá? Particularmente falando. Eu acho que tem decisões paias, burras, mas não tem nada demais. Não tem um crime, não tem alguma coisa que seja contra as regras do Roblox, nem nada do tipo. Isso dá pra ver que não tem. Mas realmente eu concordo com a Bé. Deixou tanta brecha para as pessoas utilizarem da forma que queriam, que começaram a utilizar pro pior cenário possível. E agora cadê a moderação pra ver? Meu Deus, você viu o que estão fazendo com o nosso jogo? Dá um ban lá, porque o negócio tá ficando complicado. É que o Gakura supostamente já tá em cordas bambas, tá? Já tem um tempo que aparentemente o Roblox tá derrubando jogos com sistema de pay to win, gacha e mercado fora do jogo, o que meio que põe a segurança do Gakura em risco. Em paralelo, já existem pessoas fazendo jogos pra substituir o Gakura de alguma forma, e várias pessoas já estão sugerindo e ajudando na construção dos novos jogos. Então, provável que muitas pessoas migrem dele eventualmente. Mas, particularmente, apesar de todo o sentimento negativo que eu citei mais cedo, eu não acho que precisa ser assim. Eu não acho que o Gakura precisa cair completamente no esquecimento, sabe? Eu falo que ele não deveria estar no Roblox, mas já que ele tá, pelo menos eu gostaria que ele fosse melhor administrado e moderado. Falou tudo. É isso. É melhor administração e moderação. Algumas alterações do jogo poderiam sim oferecer uma experiência muito melhor e mais segura. Se te oferecer algumas alterações no personagem de forma gratuita, ou se não remover a mecânica de combate por inteiro, pelo menos... Eu concordo, porque tudo bem você lançar um jogo desse tipo, mas você vai ter que ir se adequando conforme a comunidade está fazendo, tá? Então, por exemplo, tá vendo que tá sendo utilizado de má fé, esse tipo de coisa? Muda então. A gente criou isso aqui, não era pra galera utilizar de má fé, mas como tá utilizando? Vamos mudar. Eu sempre dou o exemplo aqui de um site chamado Only Somente Fãs. A intenção do Somente Fãs, originalmente, era você ter um contato com o seu criador de conteúdo favorito mais intimista, tá? No sentido de que você pagava pra ele, sei lá, né? Gente, ó, tô acordando aqui hoje, olha a minha casa, vou sair pra uma corrida, vem correr comigo e tudo mais. Vou dar uma corrida aqui no meu, sei lá, na minha rua ou coisa do tipo, né? Só que acontece, algumas pessoas começaram a mostrar intimidade demais, é que você me entende, né? O Only, naquela época, foi banindo essa galera. Não pode, coisa Sexu aqui, não pode mostrar esse tipo de coisa,
E aí ele viu que a comunidade foi deixando o Only, né? Parou de pagar, parou de ter criador e tudo mais. E aí o Only percebeu, a gente criou uma coisa, mas a comunidade usou pra outra. Vamos vestir essa camisa? Então vamos. Torna o site mais 18, torna tudo daquele jeitão lá e agora a gente é desse jeito. É mais ou menos o que o Gakura tinha que fazer aqui, só que o oposto. Tá vendo que o jogo tá tendo muitos acessos conturbados e complicados, com essa cultura esquisita nascendo dentro da comunidade? Corta isso, cara. Começa a mudar as regras do jogo, porque, pô, a gente não esperava que os caras fizessem isso, mas já que eles fizeram, agora a gente vai ter que colocar regras com relação a isso. Eu concordo com a Blair, e isso se chama moderação, administração. Adicionou mais condições, como poder desabilitar a opção de combate com outras pessoas, caso você não queira lutar, não seja seu propósito no jogo. Podia ser, né? Você aceita lutar e tudo mais? Pode ser. Ou permitir que a pessoa tenha a opção de reagir caso seja nocauteada, pra prevenir essas situações. Tem que ter algo que proteja pessoas que só querem jogar de boa seu roleplay sem ser agredido ou violentado de alguma forma, sabe? Não, mas essa é a proposta do jogo. Você simplesmente jogar o seu roleplay. Eu entendo que o problema é a comunidade que tá utilizando o jogo, mas eu concordo que os administradores têm que estar de olho nisso e ir podando e alterando o jogo conforme a comunidade tem utilizado. É natural, né? A experiência do usuário é parte do produto. Sabe, galera? Não tô pedindo demais, né, mano? Ou me passei. Existem muitas maneiras de conduzir essa situação, mas é claro que, apesar da staff desse jogo ser aparentemente muito dedicada com o que se refere à produção do jogo em si, ela não necessariamente dá a devida importância pra esses fatores sociais da comunidade, dado a quantos eles alimentam essa parte tóxica dela. Perfeito. Definitivamente uma das mais nojentas que eu já vi há um bom tempo no Roblox, tá? Vou falar bem a verdade. Mas essa é a minha opinião. O que você acha? Você já jogou o Gakura? Qual que é o seu Nunca joguei. Que videozão bom, hein, Blair? Não para de produzir, não. Coisa chata. Volta, mulher. Volta a produzir conteúdo. Eu gosto desse vídeo Roblox dela, que eu acho que ela fala muito bem. De qualquer forma, mais uma vez eu repito, tá? O jogo, ele tem vários problemas e vários erros, várias coisas paias, e ele acaba abrindo brechas, tá? Pra esse tipo de coisa acontecer. A liberdade que ele proporciona, infelizmente, causa esse tipo de problema. E aí fica aquela pergunta, né? Quando você dá liberdade demais para essas pessoas, parece ser um erro. Onde já se viu a gente chegar a ponto de dizer, se você dá liberdade demais, isso é um problema, sabe? Em 2026, você falar que liberdade demais é um problema dentro de um jogo ou dentro de qualquer comunidade, é esquisito. Mas porque você já sabe que certas pessoas vão se apropriar disso ou vão se, sabe, aproveitar disso pra fazer coisas erradas, que já que elas não podem fazer na vida real, porque elas são presas, elas vão fazer no joguinho porque nada vai acontecer com elas, né? Então, é muito triste ver que, na verdade, o problema sempre é o ser humano que pensa no pior e transforma no pior aquela experiência. E vale ressaltar que o que você decide nesses jogos de RP, de comunidade, sociedade, vai afetar a experiência de outras pessoas. Então, pra você se divertir, outra pessoa tem que estar lá no chão sendo humilhada ou coisa do tipo. Ah, mas é só pixel, eu não deveria levar isso a sério e tudo mais. Você sabe como que tá a cabeça da pessoa que acabou de entrar ali? Você sabe como que ela vai sair depois de passar por aquilo? Eu acho que, se for pra ser uma coisa negativa, sim, foi uma proposta negativa que talvez tenha 1% de chance da pessoa sair magoada, melhor nem fazer. Melhor nem fazer esse tipo de coisa. Existem outras formas de você se divertir, inclusive incluir essas pessoas. O jogo, ele tem a proposta de ser um RP de sociedade, comunidade, que as pessoas tenham liberdade para fazer as coisas. E aí as pessoas decidem ir pelo pior caminho, aquele caminho tóxico e que machuca os outros. Quem que é o problema nessa equação?